parabéns por vocês estarem aqui com esse tempo todo, esse tempo maravilhoso. Vamos fazer uma propaganda. Nós temos livros de escritores aqui da casa, de médium aqui da casa. Na venda desses livros, eles nos ajudam a fazer a manutenção da casa. Até porque agora está chegando, mais perto do final do ano, nós precisamos pintar toda a casa, então nós precisamos vender os livros para angariar fundos para comprar as tintas. É mais fácil vender o livro do que a gente está pedindo para vocês um dinheirinho, né? Então, vamos na propaganda. Esse livro aqui é de apometria. Aqui tem corpos, falando de cada corpo, corpo físico, etérico, astral, mental. Fala sobre obsessão, fala sobre as técnicas de apometria, porquê do merecimento. Então é uma leitura de uma fácil, simples, fácil de ler, muito interessante. Conversas de terreiros, causos e contos, são historietas de 1 a 2 folhas, para aqueles que não gostam assim, de leituras muito assim, compridas. Então são histórias de acontecimentos que ocorrem em terreiros e sempre traz um ensinamento. Então assim, ó, cada caso a gente tem alguma coisinha com a gente, sabe? É uma situação que a gente passou, ou se a gente não passou, é um conhecido que passou. Então é bem interessante o ensinamento que traz junto de cada história. E encantos de Umbanda, para aqueles que estão vindo na casa, né, entrando no terreiro de Umbanda, tem uma ideia sobre ervas, sobre a macia, sobre mediunidade, sobre os orixás. Então tem um pouquinho de cada assunto, cada tema, que dá uma ideia o que é o mundo Umbanda. Então, e tem mais outros dois, que eu não vou fazer propaganda, porque é muita coisa. E tá aí, se alguém tiver interesse, passa ali na secretaria e fala com as meninas. Então agora nós vamos começar com a nossa palestra propriamente dita. Deixa ele no cantinho mesmo, deixa ele no cantinho. Eu recebi essa semana um e-mail do Dr. Milton Moura. Ele é cardiologista, ativista, quântico, neurocientista. Ele vai explicar, ele explica, e daí eu dei uma pesquisada nesse assunto que ele abordou nesse e-mail, por que da nossa dificuldade de mudar um hábito nocivo, um vício, alguma coisa que a gente quer mudar e a gente não consegue. Que a gente precisa trabalhar um monte para tentar mudar. Então ele é a ciência e a espiritualidade caminhando junto. Então ele nos mostra nesse meio que pensamento, sentimento e emoção não é só coisa de espiritualidade, não é só coisa que a gente não vê. Isso é corpo físico, atua no nosso corpo físico, atua nas células. Então é isso aqui que eu vou tentar, em umas palavras assim mais simples, né, tentar passar para vocês. Não vou usar terminologias de medicina, tá? A única que eu vou usar é neurotransmissores, que são substâncias químicas que as células nervosas produzem, que são os neurônios, né? É a única aqui que eu vou usar. Então ele explica o seguinte, ó, pensamento e os hábitos, né? O pensamento ele possui plasticidade, ele é maleável. Nós pensamos, nós podemos pensar o que quiser, na hora que nós quisermos e quantas vezes nós quisermos pensar. Cada um de vocês aqui estão pensando uma coisa, muitos nem estão aqui, estão pensando coisa que é lá de fora. Num único dia, nós temos mais ou menos de 60 a 70 mil pensamentos, num dia só. Desses 60 mil, 90% são iguais ou recorrentes, são pensamentos iguais do dia anterior ou recorrentes.
vamos falar o que é 90% de 60 mil, é 54 mil pensamentos por dia são iguais do dia passado. Cada pensamento nosso, ele possui um conteúdo, ele possui uma informação que a gente chama de química específica. Eu estou falando em termos de corpo humano. Então, cada pensamento, ele é uma energia, ele produz, ele tem uma química específica. E o nosso cérebro físico, que é onde abriga os pensamentos, ele age como um gravador. Ele grava todos os nossos pensamentos. Nossos pensamentos de ontem, de hoje, de ontem, de anteontem, de um ano atrás, de 10 anos atrás. Ele grava esses pensamentos. Ele grava, e essa gravação ele transmite para as células. Só que as células, elas se renovam periodicamente. E essa memória das células fica nos genes, que é no núcleo das células. Então lá fica guardadinho essa química específica de cada pensamento. Quando a célula se renova, e ela está com a memória dela ali, que é os genes, ela, se for um pensamento positivo, um pensamento benéfico, ela vai criar uma célula saudável. Se por acaso for um pensamento negativo, de mágoa, rancor, de ira, de inveja, que são pensamentos recorrentes, ela acaba gravando nos genes dela. Então ela fica com aquela coisa negativa, né? Aquela energia negativa, e ela vai criar uma célula com estrutura deformada. Porque ela abrigou na memória dela uma informação negativa. Então, quando nós pensamos, né, as informações de cada pensamento, ele passa para os órgãos do corpo e para as células, por meio dos hormônios ou neurotransmissores, e através também dos neurotransmissores, que são aquelas substâncias que as células nervosas criam. Então, vocês podem imaginar que 60 mil pensamentos por dia, quantos neurotransmissores estão, vamos dizer assim, circulando no nosso corpo físico. E a circulação dele é muito rápida, é uma velocidade assim incrível. Então vocês ficam imaginando quantos trilhões de neurônios ficam circulando no nosso corpo. Todo o conteúdo ou informação de um pensamento, ele está abrigado com uma emoção ou um sentimento. Então, eu estou pensando numa coisa, vai vir um sentimento de saudade, ou um sentimento de angústia, ou um sentimento de mágoa, dependendo do que eu vou pensar, ou um sentimento de alegria, ou um sentimento de tristeza, eu estou depressiva, então só vem pensamentos tristes. Então, eu vou vibrar na tristeza, e essa informação toda, essa química toda do pensamento, vai para as minhas células. E tudo isso vai circulando na corrente sanguínea. E elas afetam também o nosso sistema imunológico. Quantas vezes a pessoa está estressada pela correria do seu dia a dia e ela acaba pegando um resfriado muito forte? Ou pega uma dor de garganta, as faringites, as ites e as ites da vida. A imunidade baixou, porque ela está muito estressada, abriga muito pensamento negativo e o nível do sistema imunológico cai. Ficou provado pela ciência que quando nós repetimos os 90% dos pensamentos, ou os 54 mil pensamentos que nós repetimos diariamente, vai formar, através dos neurotransmissores, que eles passam de uma célula nervosa para outra, vai formar um caminho livre. Como se a gente tivesse na nossa casa, vamos dizer, nós temos um jardim e um gramado na frente. E para mim sair da minha porta, né, de entrada da casa até o portão, eu tenho
eu faço o mesmo trilho todos os dias. Vai chegar um tempo que aquele trilho não vai ter mais grama. Vai ter um sulco ali, de tanto que eu vou trilhando para lá e para cá. Isso é mais ou menos o que acontece quando nós temos esses pensamentos repetitivos nas nossas células nervosas. E elas acabam formando um caminho livre, que ela não precisa de muito estímulo. Então, se eu estou depressiva um longo tempo com aqueles pensamentos repetitivos, negativos, de desânimo e de tristeza, eu não vou precisar fazer muito esforço, ou melhor, os neurônios não vão fazer muito esforço, os neurotransmissores não vão fazer muito esforço, porque o caminho está livre. Está livre. E aí eu vou ficar cada vez mais, eu vou ter dificuldade de sair daquele estado que eu estou, para criar um novo caminho. Então, quando esse caminho, através desses pensamentos repetitivos, forma esse caminho livre, nós chamamos isso de hábito. Então nós já formamos um hábito. Vou dar um exemplo, para não complicar muito. Vocês estão com uma cara que está muito complicada. Eu tenho visto de fumar. Quem é fumante sabe. O fumo, ele liga, né, certos hábitos, rotinas do fumante. Ele tem determinados horários que fuma, quando acorda de manhã, depois que toma um cafezinho, e aquilo já vai mexendo no intestino, depois ele tem que correr no banheiro. Então, assim, é todo um processo que a nicotina faz no corpo físico. As células, elas não estão intoxicadas com a nicotina, elas estão habituadas com a sensação e o pensamento de toda vez que vocês pegaram um cigarro. Acordou, vocês já estão condicionados, aqueles que fumam, de acordar, acender um cigarrinho, ir para uma janela, ou ver o celular. Então, assim, é as mesmas sensações, os mesmos pensamentos, e isso virou um hábito, é um hábito nocivo. E isso é para tudo. Quando nós estamos numa situação nova, de mudança na nossa vida, o que acontece? Pega o medo, pega a insegurança. Será que isso é legal para mim? Será que vai dar certo? O que é? É o pensamento, né, engatando num sentimento, numa emoção. E se eu não trabalhar isso, eu vou formar um caminho livre nas minhas células, formando um hábito nocivo. E eu preciso terminar com isso. Eu preciso mudar o meu diapasão, eu preciso mudar a minha sintonia. E aí que a espiritualidade entra. É legal de ver que é a ciência e a espiritualidade caminhando junto. Por isso da dificuldade que a gente tem, que nós precisamos de determinação, nós precisamos de vontade, nós precisamos de força para mudar um hábito. Porque nós temos que parar de trilhar aquele caminho dos pensamentos, né, recorrentes, e criar novos pensamentos, criar novos sentimentos, para que os neurotransmissores, aquela substância química de cada pensamento não tenha caminho livre nas células. Legal, né? E aí? E aí nós temos um tipo de um guardião, entre aspas, que se chama neurotransmissor GABA. Quando nós temos a determinação de mudar um hábito, bom, então agora, hoje, eu vou me determinar, eu vou me programar a não me irritar. Então eu vou tirar o dia hoje para não me irritar com ninguém. Ninguém vai me tirar, porque eu só faço me irritar. Eu estou assim, eu chuto cadeira para tudo que é lado. Então hoje eu me proponho a não me irritar. Então eu quero cortar aquele caminho livre que eu já criei da minha irritação, e eu quero criar um novo caminho. Então, e quando eu me proponho a isso, porque o que eu estou fazendo? Eu estou pensando, gente. Eu estou pensando, hoje eu não vou me irritar. O meu pensamento virou em palavras. Então, quando eu pensei isso, existe um neurotransmissor chamado GABA, que ele simplesmente freia. Ele puxa um freio de mão para aquele caminho que está livre.
para que eu possa construir um caminho novo. Sabe como é que se chama esse caminho novo? Reforma íntima. Mudança interna. E é isso que todos os templos, todos os terreiros, todas as igrejas sérias, todas as casas espíritas, é isso que nós precisamos aprender agora, que nós estamos nesse corpo de carne. Que o dia que nós passarmos para o outro lado, que nós deixarmos esse paletó de carne aqui, nós não vamos poder fazer nada, porque toda aquela carga que eu criei de caminhos livres e nocivos, eu vou levar junto, gente. A célula vai ficar na terra, se desintegrando. Mas o que ficou gravado em genes espiritual, eu vou levar. Então nós precisamos trabalhar aqui e agora a nossa melhora interna. Se nós tirarmos, isso eu estou falando para mim também, se nós tirarmos um dia para trabalhar uma coisinha que for, nós temos a ajuda daquele neurotransmissor GABA, que Deus nos colocou no nosso corpo para Ele nos ajudar a formar um caminho novo. Um caminho benéfico para as nossas células. E aí tem outra coisa. Quando as células estão envolvidas com esses hábitos nocivos, essas energias negativas dos nossos pensamentos, das nossas lamúrias, dos nossos sentimentos de mágoa e de rancor, e de tristeza, de desânimo e de tudo mais, isso fica impregnado energeticamente nas nossas células. E ela vai aparecer, toda essa energia, na nossa aura. Então, as pessoas, aqueles que têm olhos de ver, vão ver como nós estamos. Que tipo de pensamento que nós abrigamos? Como é que nós somos emocionalmente? E quando nós nos propomos a criar um novo caminho entre os nossos neurônios, para que as nossas células, lá no banco de memórias dela, nos genes, poder gravar uma química específica positiva, benéfica, a nossa aura vai ficar lindona, gente. Vai ficar assim, ó, legal. E é isso que nós vamos levar para o outro lado. É esse o nosso tema de casa, aqui e agora, enquanto seres encarnados. Então, para encerrar, pessoal, tem uma frasezinha aqui, deixa eu pegar. Uma frasezinha aqui que eu encontrei, que eu achei bem legal, né? Nós estamos no mundo da matéria, nós precisamos da matéria, nós precisamos trabalhar, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos vestir, nós precisamos educar nossos filhos, nós temos que alimentar nossos filhos. Nós precisamos da matéria, mas nós não precisamos adorar a matéria. Vamos dar o valor da matéria, o valor necessário. E vamos dar mais valor para o nosso lado espiritual. Vamos nos questionar qual a finalidade real de estarmos aqui, vivos. O que eu preciso aprender? Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito da minha vida? Que caminho que eu tenho que trilhar para crescer quanto espírito? E quando nós tivermos uma resistência repetida a uma tentação de pensamentos, de emoções e de atos, vamos firmar essa resistência. Não vamos cair em tentação, para que nós possamos mudar os nossos hábitos nocivos e nossos pensamentos prejudiciais. E se mudarmos nossos pensamentos, nossas ideias irão mudar, não irão? Nossas ideias mudando, mudarão as nossas escolhas. E mudando as nossas escolhas, como aquele bate e volta, os resultados, como a lei de ação e reação, nós vamos receber bons resultados. Nós vamos ficar bem, nós vamos ficar felizes, nós vamos ficar legal nessa vida de encarnado. Então a proposta é essa, determinação, vontade, pegar algum aqui, quer ver algum? Vontade de algum, para nós mudarmos aquilo de hábitos nocivos.
Tá, pessoal? Então, essa é a mensagem. Acende ou tá deixando? Eu peço, por favor, que... Não. A de baixo pode acender.